Well, I think we'll get started. So, hello everyone. Welcome to today's panel called Vamos Citizens começar então. COVID-19. Bem-vindos ao nosso painel de participação cidadã COVID-19 e democratização no Brasil. Meu nome é Behag, do King's College London. É um prazer tê-los aqui conosco. Antes de começar, gostaria de avisar que temos interpretação simultânea. Vocês podem apertar o ícone do globo na barra de ferramentas do Zoom. E a nossa sessão hoje será gravada e nós poderemos compartilhar a gravação após o evento. Esse evento foi copatrocinado pelo Brazil Institute do KCL e parte da nossa série Age of Health, Era da Saúde, e o Departamento de Saúde Global e Medicina Social também aqui do KCL. Muito agradecimentos a Sarah Meslin, que está baseada no Brasil desde 2013. Ela já escreveu 4 reportagens de capa para o The Economist, uma sobre a eleição de Jair Bolsonaro, outra sobre desmatamento na Amazônia e uma reportagem especial sobre a última década desastrosa do Brasil. Também publicou no Washington Post, New York Times e em muitos outros veículos. E vencedora de vários prêmios no jornalismo. Sara, você tem a palavra. Olá a todos, muito obrigada por se juntar a nós neste painel. Obrigada também pela oportunidade de participar de uma discussão tão rica. Gostaria de começar dando um contexto sobre a nossa conversa de hoje. É muito difícil não se focar no que está acontecendo atualmente na Ucrânia. Isso nos lembra, talvez seja um pouco difícil lembrar o que estava acontecendo um ano atrás, em março de 2021. Aqui no Brasil, isso foi logo após o grande desastre humanitário em Manaus, no estado de Amazonas. Houve carência de oxigênio para pacientes de Covid. E em abril de 2021, o Brasil enfrentou o pior pico de contaminação por Covid, com mais de 100 mil mortes oficialmente contabilizadas todos os dias. E isso foi um grande desafio para o país, porque a ajuda emergencial paga pelo governo brasileiro aos brasileiros carentes em 2020 estava interrompido. Então, foi realmente um desastre sanitário e econômico. Outros países estavam já inaugurando a sua campanha de vacinação, com um ritmo bastante bom, mas no Brasil isso avançou mais vagarosamente, havia uma carência de vontade política, principalmente o presidente Jair Bolsonaro estava ignorando o processo de aquisição de vacinas. Então, isso seria o panorama geral. Agora podemos passar aos nossos panelistas e saber qual foi o trabalho realizado por eles para contrabalançar essa grande emergência e esse grande desafio enfrentado pelo Brasil. Nós teremos intervenções bastante curtas durante o painel, para deixarmos bastante tempo para a nossa sessão de perguntas ao final. E se vocês tiverem perguntas durante as intervenções, por favor, não se esqueçam de usar o botão de Q&A do Zoom para postar as suas perguntas e nós responderemos ao fim das apresentações. Então, agora gostaria de apresentar nosso primeiro panelista. Temos o Felipe Chabzon, que é pesquisador do Centro de Saúde, Cidadania e Desenvolvimento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP, também pesquisador assistente no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, e ele vai apresentar um trabalho em coautoria com Vera Chatan Coelho, que é coordenadora do mesmo Centro de Saúde, Cidadania e Desenvolvimento do CEBRAP, e ela também é uma pesquisadora associada do Centro de Estudos Metropolitanos, CEM, e professora da Universidade Federal do ABC.
Então, eles fizeram uma obra conjunto sobre imaginando um futuro coletivo mais positivo durante a pandemia de Covid na periferia de São Paulo. Então, Felipe, você tem a palavra. Obrigada. Just remember, you have to unmute yourself. Para lembrar que também é preciso abrir o microfone antes de começar a sua intervenção. Por favor, Felipe. Ok. Bom, eu vou apresentar em português. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite realizado pelos organizadores do painel, a professora Dominique Deagui, o professor Francisco Ortega e aos meus colegas de mesa, né? É um prazer e uma honra poder compartilhar essa mesa com vocês e com outros colegas realizando trabalhos similares ao nosso nesse difícil momento que estamos vivendo no país. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje foi preparado por mim e pela professora Vera Chateau Coelho, que hoje nos acompanha da audiência. Esse trabalho reflete sobre algumas dinâmicas que temos observado na região de Sapopemba, um bairro da periferia de São Paulo, que acompanhamos há alguns anos, documentando formas de ativismo político que buscam melhorar os serviços públicos de saúde locais. A minha fala de hoje tem como título Imaginando um Futuro Coletivo Melhor durante a pandemia de Covid-19 na periferia de São Paulo, e apresenta reflexões que fizemos a partir do acompanhamento de iniciativas que aconteceram na região durante a pandemia de Covid-19. Essa apresentação discute quais foram as condições que permitiram aos moradores de Sapopemba imaginar coletivamente um futuro melhor e desenhar um projeto de esperança, mesmo em um cenário desolador como o da pandemia, em uma das regiões com maior número de casos e de óbitos por Covid-19 da cidade de São Paulo. Para isso, iremos apresentar 2 processos de mobilização social ocorridos em Sapopemba durante esse período. Ao final, iremos refletir sobre as inovações trazidas por esses movimentos e as lições que podem ser aprendidas desses processos. Bom, antes de entrar nos casos propriamente ditos, seria importante apresentar brevemente o contexto de um território em constante transformação, como é o de Sapopemba. Com essa descrição, tentaremos mostrar como as dinâmicas econômicas e sociais, que foram também acompanhadas de mudanças nos imaginários políticos e nas organizações das lutas e agendas de ação dos movimentos do território. Bom, nos anos 70, o bairro de Sapopemba foi palco de uma intensa proliferação de moradias improvisadas por pessoas que não tinham condições de morar perto das áreas mais centrais da cidade e próximas aos locais onde havia oferta de trabalho. Desde essa época, Sapopemba foi palco de uma intensa luta por moradia, né, e base de uma intensa atividade política na região. Nos anos 80, organizaram-se no bairro comunidades eclesiais de base, que eram segmentos da Igreja Católica, orientadas pelos Felipe, princípios só te vou interromper rapidinho, porque os slides não estão passando. Então, acho que tem outro formato, talvez large format, que consegue fazer passar os slides. Agora sim. Yes. Okay, but when I do it like this, can you see it? Sim? Vocês estão vendo agora? Can you see it now? Está no slide 3. Agora está no 3 e está ficando no 3. Se você fizer aquele que você estava indo lá antes, aí mostra mais para baixinho, não sei como é que se chama. Tem slide view mais para baixo, é um ícone ali à direita, mais para a direita, direita, mais. E esse dali, aí vai mostrar a apresentação para todos nós. Mas quando eu faço isso, é o que vocês dizem, que ele fica paralisado. Então, talvez manualmente, cada um. Aparece o movimento dos slides? Se quiser tentar fazer manualmente, talvez é melhor. Dessa forma, né? Aham. Agora sim.
Bom, eu parei aqui que na década de 80, então, teve o movimento, se organizaram a partir das comunidades eclesiais de base, que eram segmentos da Igreja Católica, orientados pelos princípios da teologia da libertação, que buscavam auxiliar a população local na luta por direitos sociais. Essas comunidades eclesiais passaram a articular e animar intensa mobilização social, como, por exemplo, foi o surgimento do Movimento Popular de Saúde da Zona Leste. Com a democratização, esses movimentos passaram a ocupar espaços de participação social e a realizar uma importante interlocução entre autoridades públicas e a população local. A década de 90 foi marcada pela expansão do crime organizado e a consequente escalada da violência, derivada da combinação de mercados ilegais no território e a violenta ação policial no bairro. Em um contexto em que poucas oportunidades eram oferecidas aos jovens, o crime encontrou um terreno fértil, oferecendo perspectivas de enriquecimento e sucesso. Já no começo dos anos 2000, houve uma expressiva ampliação da rede de serviços de bem-estar social e também um significativo investimento em infraestrutura, como transporte público e saneamento básico. No entanto, simultaneamente a esta presença do Estado, na previsão de serviços sociais e estruturais, persistiu também o seu braço armado e a continuação policial. Neste período, Sapopemba também assistiu à grande proliferação de igrejas neopentecostais. Estas igrejas, agora orientadas por uma teologia da prosperidade, passaram também a ocupar um espaço cada vez mais presente no imaginário político e social e na rede socioassistencial de Sapopemba. Ao final da década de 2010, o que vemos é um território complexo e fragmentado, com uma míriade de atores que incluem os movimentos sociais, mas também igrejas de distintas matrizes religiosas, a presença do crime organizado e o próprio Estado nas suas múltiplas faces, ora provendo serviços públicos, ora sustentando a violenta ação das polícias. Esse conjunto de organizações e instituições oferece diversas visões e projetos de futuro para a comunidade local, frequentemente divergentes em disputa. Muito bem. Se, por um lado, esse cenário de mudanças que a gente está descrevendo aconteceu na dimensão econômica e social do bairro, essas mudanças também podem ser vistas na arena eleitoral, né? Se os movimentos sociais tradicionais estavam associados aos partidos de esquerda, especialmente ao Partido dos Trabalhadores, o PT, desde os anos 2000 eles vêm perdendo eleitores. A tabela, que vocês podem ver no slide, apresenta essa tendência a nível nacional, municipal, mas também local, demonstrando que a queda no percentual de votos no PT, também nas periferias, que era um importante reduto eleitoral do partido. Conforme foi dito anteriormente, Sapopemba foi um importante berço dos movimentos sociais, fortemente aliados às agendas progressistas de esquerda. Bom, Sapopemba fica mesmo na região sudeste de São Paulo, muito próximo do ABC, onde nasce o Partido dos Trabalhadores, né? Entretanto, diante das mudanças sociais, culturais e econômicas e nas dinâmicas de vida do bairro, argumentamos que novos atores políticos entraram em cena, oferecendo novas perspectivas de futuro, que se distinguiam de uma imagem coletiva na luta por um futuro melhor, pautada pela igualdade de direitos, na equidade, como propunham os movimentos mais antigos do bairro. Com a chegada da pandemia, no início de 2020, apesar da estruturada rede de serviços de saúde e proteção social do distrito, a contenção da propagação do vírus não funcionou bem. Certamente, o contexto social e econômico não facilitou a implementação de medidas como o distanciamento social e a higiene. Mas, tampouco, houve uma ação enérgica dos governos locais para mitigar tanto a propagação do vírus, como as contingências sociais e econômicas que se desdobraram da pandemia. Tudo isso foi especialmente grave para a região de Sapopemba, que rapidamente se tornou uma das regiões com maior número de casos e mortes por Covid-19 de São Paulo, como referimos anteriormente. O mapa, aqui ao lado, mostra o número total de mortes por distritos da cidade de São Paulo em agosto de 2020, com Sapopemba figurando na triste posição de liderança do ranking. Ora, diante desse cenário de crise, de governança e a fragmentação dos imaginários políticos no nível local, cabe perguntar, então, como reagiram os movimentos sociais diante da chegada da pandemia? Quais foram os repertórios mobilizados e suas formas de ação nesse novo contexto? Para explorar essas questões, iremos apresentar duas iniciativas que apontam para duas dimensões importantes da forma como os movimentos sociais do bairro têm pensado a sua prática de cidadania. A primeira, mobilizando canais e redes institucionais
provocando o Estado para proteger os cidadãos. A segunda, de forma mais relacional, fomentando a solidariedade, mobilizando laços afetivos e promovendo o cuidado mútuo. A primeira iniciativa, então, é a da Brigada pela Vida de Sapopemba, né? No caso da Brigada, lideranças comunitárias que há muito militam em diferentes frentes de luta, como os movimentos populares de saúde, movimento popular de moradia, da infância e da adolescência, ou do Centro de Direitos Humanos, se reuniram em torno de um antigo ideal: coordenar iniciativas e reivindicações. Juntos, buscaram defender direitos, cobrar e apoiar o poder público e também promover a educação popular, ensinando e aprendendo com a população. Uma das principais iniciativas da Brigada foi, através de contatos com políticos influentes e canais institucionais previamente estabelecidos, convocar reuniões extraordinárias com diferentes pastas do governo municipal para articular ações preventivas relativas à disseminação do vírus. Cidadãos também foram orientados por membros da Brigada a se conectar digitalmente em reuniões mensais, que contribuiu para ter um grande fórum, um grande quórum. Eram reuniões que tinham mensalmente, nós acompanhamos, às vezes com 80 pessoas, todas conectadas, discutindo os problemas da comunidade, e principalmente pessoas envolvidas com diferentes frentes de luta. Então, foi um momento onde todos se uniram. A Brigada também se articulou com as 16 unidades básicas de saúde do território. Juntos, coordenaram o ato pelas principais vias de cada área, priorizando as mais afetadas. Um mutirão de profissionais ligados a diferentes políticas sociais, profissionais da saúde, assistentes sociais, entre outros, distribuíam máscaras nas ruas e conversavam com passantes e comerciantes que estavam nas ruas e esclarecendo as questões relativas à pandemia. Nos atos, os manifestantes amarraram lenços pretos nos portões em sinal de luto pelos que faleceram por conta do vírus. Enfim, esses são só alguns exemplos de ações da Brigada pela Vida de Sapopemba, que mobilizou diversos contatos para desenvolver uma resposta articulada à pandemia que se alastrava. A partir de uma ação intersetorial, a Brigada convocou os segmentos da sociedade civil e se organizou para pressionar o governo e apoiar no desenvolvimento de respostas efetivas para a realidade do bairro. A segunda ação é a Rede de Vizinhança Solidária. Diante da piora da saúde mental dos moradores de Sapopemba, que ficou evidente com os crescentes relatos de sofrimento e angústia que as organizações passaram a testemunhar, passou a haver uma articulação, né, em torno do Centro de Direitos Humanos, para que houvesse uma ação no campo do suporte emocional e psicossocial para as pessoas da região. Isso se deu, sobretudo, porque diversas instituições, né, serviços assistenciais, como serviços de saúde mental, e instituições de apoio religioso e espiritual, onde as pessoas frequentemente procuravam ajuda e apoio emocional, também foram fechadas, deixando as pessoas a lidarem com os problemas emocionais individualmente e sem as redes de apoio com as quais normalmente contariam. O projeto procurou fortalecer redes de apoio através de uma técnica simples de escuta empática e suporte emocional. Foram oferecidos treinamento técnico e créditos de celular para a realização de ligações, e uma rede de retaguarda foi previamente acionada para casos graves que poderiam aparecer. Através da divulgação da iniciativa em grupos de WhatsApp, formou-se um grupo de voluntários. A motivação para participar desses grupos veio de diferentes lugares. Havia, em primeiro lugar, um forte sentimento de pertencimento na comunidade e um desejo de ajudar os moradores do próprio bairro a lidar com as dificuldades impostas pela pandemia. Também havia um consenso entre os voluntários de que o suporte emocional era uma causa legítima e que exigia uma ação da comunidade urgente. Durante 2 meses, o Centro de Direitos Humanos e a universidade realizaram reuniões de acompanhamento com os voluntários para apoiá-los na escuta empática e no melhor entendimento das necessidades da população naquele momento. Diferente da ação desenvolvida pela Brigada pela Vida, que possuía um forte componente institucional e de convocar o Estado para a provisão de cuidados, a vizinhança solidária baseava-se em uma prática de cidadania afetiva, para além dos serviços formais e das políticas públicas, ainda que não em detrimento delas. Bom, o que, afinal, essas experiências nos contam sobre as condições que permitiram aos moradores de Sapopemba imaginar coletivamente um futuro melhor? E quais foram as inovações trazidas por esses movimentos durante a pandemia? Em primeiro lugar, é importante reconhecer a ampla rede de organizações que já estavam atuantes no território.
ainda que agora tenha havido uma significativa inovação no que tange a ação intersetorial e a sinergia das distintas frentes de luta, houve, no contexto da pandemia, uma sensibilidade destes distintos atores de que era importante inovar de forma rápida nas suas formas de ação e organização, sobretudo através de ferramentas digitais. Em segundo lugar, fica evidente a importância das redes de contatos institucionais e canais de acesso a autoridades locais, como políticos e universidades. Estas redes já estavam cimentadas, sobretudo pela longa atuação dos movimentos, tanto entre ações da sociedade civil, como o Estado, pela longa atuação em espaços de participação social e de engajamento político. Em terceiro lugar, é importante reconhecer o repertório de cidadania ativa, que pensa a ação social a partir de uma lógica cooperativa e colaborativa com o Estado. É uma luta pela melhoria do Estado, orientada pela visão de que a sociedade civil tem um lugar importante na provisão dos serviços e desenvolvimento de respostas adequadas à realidade local. O capital acumulado ao longo de muitos anos o capital político acumulado ao longo de muitos anos, contribuiu para que lideranças locais, ao se articularem com setores da sociedade civil organizada, em diferentes áreas da política social, fomentassem ações intersetoriais e valorizassem o conhecimento de quem vive a realidade local e conhece as necessidades de seus moradores. Esse enfoque inovador, combinado à ação conjugada do movimento com os serviços e gestores públicos da região, permitiu aliar estratégias e saberes, fazendo convergir informação e mobilização a partir de uma concepção atenta à prevenção e à promoção da saúde e à garantia de direitos. Também permitiu inovar na identificação das demandas que se tornaram importantes no momento de crise, fossem elas materiais ou afetivas. Bom, para encerrar, essas experiências relatam um momento em que a esperança e a solidariedade foram mobilizadas em meio a uma grave crise sanitária, em um contexto muito vulnerável, onde projetos coletivos distintos estavam em disputa. As imagens de uma cidadania ativa, tal como ocorreram em Sapopemba, abrem caminho para refletirmos sobre a tão discutida urgência de renovação dos arranjos de participação social no SUS e de pensar a cidadania a partir de suas dimensões institucionais, mas também relacionais e afetivas. Ambas as ações inovaram ao promover uma ação menos segmentada, mais integrada entre setores, saúde, assistência, educação, justiça, e mais focadas em ações concretas de enfrentamento à Covid-19. Estas pré-condições que estavam estabelecidas em Sapopemba, sobretudo o aprendizado institucional, os canais de participação e a valoração de uma cidadania ativa, definiram uma ação de formato muito mais colaborativo ao invés de confrontativo, tanto entre a comunidade e os distintos projetos coletivos presentes nessa mesma comunidade, como da sociedade com o Estado, atuando em diferentes níveis, desde o apoio aos serviços locais até os de gestão local, ou regional, municipal e estadual. Também vale a reflexão sobre como ferramentas digitais podem ser integradas em futuros projetos de participação social, visto que, nesses casos, foram uma plataforma importante para promover a intersetorialidade e a própria solidariedade, permitindo um reposicionamento desse grupo na cena local e um novo fôlego para o seu projeto político. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Thank you very much for that presentation, Felipe. Muito obrigada pela sua apresentação, Felipe. Foi muito interessante do ponto de vista jornalístico observar como todos esses pedaços e fragmentos acontecendo em diferentes locais se encaixavam, né? Nós tivemos experiências similares em Paraisópolis, que foi uma experiência bem documentada, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias iniciativas se juntando, e foi muito... Essas redes, essa inovação digital serviu para saber tudo que estava acontecendo nesse período. Agora vou passar para o nosso próximo apresentador. Na verdade, é um prazer apresentar a Dominique Berrag, que é antropóloga e professora do Centro de Saúde Global e Medicina Social, e que no KCL,
no Reino Unido, e temos também Francisco Ortega, filósofo e professor assistente, professor e pesquisador do ICREA, Instituto Catalão de Pesquisa e Estudos Avançados, e do Centro de Pesquisa de Antropologia Médica MARC, na Universidade Rovira e Virgília, em Tarragona, na Espanha, e é também professor visitante no Departamento de Saúde Global e Medicina Social do King's College London. E eles vão falar da ajuda mútua e política durante a pandemia no Brasil. Muito obrigada, Sara, pela apresentação. Vocês conseguem ver minha tela? Ótimo. Então, muito antes da pandemia começar, houve já uma mobilização e organização de movimentos sociais nos assentamentos informais da periferia e favelas para se proteger contra a negligência e supressão ativa da ação efetiva da saúde pública. Atividades como mobilizaram doações, distribuíram alimentos, máscaras, kits de higiene, escreveram manifestos, voluntários se inscreveram para aprender os primeiros socorros, outros usavam megafones com ameaças de saúde pública nas ruas. Os jornalistas locais tentaram confiar nas mídias sociais para combater notícias falsas, e os residentes que converteram escolas fechadas em alas de isolamento, em um efeito de gestão qualificada e mobilização social. Uma comunidade na periferia de São Paulo, que foi Paraisópolis, conseguiu manter os índices de transmissão e mortalidade mais baixos do que na média da cidade. Vários meios de comunicação noticiaram essas ações, notando a solidariedade, resiliência e altruísmo desses residentes. Queremos argumentar que a parcialidade dessa narrativa precisa ser confrontada de frente. É muito mais do que... Temos um mais aqui que é vital para a discussões de engajamento cívico, políticas públicas, governança e democratização. A ajuda mútua é uma forma de cuidado coletivo, aparece no movimento abolicionista nos Estados Unidos, no movimento de direitos civis dos anos 60, e diante de respostas extremamente ineficáveis à pandemia no Brasil e em muitos outros países, nós sugerimos que esse foi um trabalho de base na periferia. E foi justamente esse trabalho de base na periferia que a gente sustenta que tem muito a ensinar ao governo, às autoridades de saúde pública e aos especialistas de saúde global. E com base nos relatórios publicados e nos insights de ativistas, argumentamos que práticas de solidariedade desafiam 4 pressupostos chaves na saúde pública convencional. A primeira suposição se relaciona com o domínio de intervenções verticais, direcionadas à saúde global, com base na premissa de que recursos escassos devem ser gastos em algumas intervenções de alto impacto e viáveis a serem realizadas por atores comunitários com mínimo treinamento. E isso tem funcionado durante a Covid, com alguns especialistas em saúde pública argumentando que essas abordagens de tamanho único deveriam ser substituídas por alternativas realistas e exequíveis. E o trabalho dos ativistas desafia essa visão da ação de saúde pública. Estão engajados numa forma de governança coletiva que trabalha sinergicamente tanto para ações de curto prazo quanto para ações mais amplas de infraestrutura que enfrentam múltiplos determinantes da saúde. Além disso, os ativistas não querem centralizar as redes em um guarda-chuva especializado, mas enfatizam a reciprocidade entre redes menores e mais localizadas. Isso facilita a flexibilidade, rapidez na resposta, mas depende de uma vontade e capacidade de treinar novas habilidades enquanto se trabalha em múltiplos domínios. Em segundo lugar, na saúde pública, as intervenções verticais competem entre si por financiamento e priorização, o que muitas vezes contribui para a fragmentação dos sistemas de saúde já existentes. Mas os ativistas comunitários, ao contrário disso, criam redes altamente responsivas e reflexíveis, mecanismos de redistribuição de recursos intrincados,
aliados a relações significativas construídas ao longo do tempo e críticas informadas sobre estruturas políticas e econômicas. As infraestruturas mobilizadas para conter Covid-19 já foram criadas há muito tempo, principalmente na crise anterior, das grandes enchentes em São Paulo, durante os picos de brutalidade da polícia, violência policial e a organização de trabalhadores da indústria do sexo durante a epidemia de AIDS e HIV. Entre cada uma dessas crises, tivemos sistemas em construção, algo que a organização Rio On Watch chamou de necropolítica. Essas infraestruturas existentes foram construídas não apenas com uma ajuda mínima do Estado, mas também apesar das ações estatais e com a ajuda de outros coletivos de base e indivíduos líderes nos governos locais e na Fiocruz, a principal autoridade de saúde do Brasil. Apesar dos altos níveis de precariedade, ativistas se comprometeram com a construção de uma expertise local e asseguraram redistribuição. Por exemplo, na Rocinha, ativistas ajudaram médicos nas clínicas locais a criar um sistema para registro de mortes por Covid. E quando médicos na comunidade da Maré ficaram sem máscaras, receberam doações não apenas não do governo, mas de organizações locais. Algo base nessa organização é a criação de sistemas de coleta de dados locais. Por exemplo, o coletivo Papo Reto, coletivo cidadão, mostrou como um sistema de informação transparente é crucial para rastrear doações e para a tomada de decisão logística, combatendo fake news e desinformação. Ativistas do complexo alemão também constataram uma subnotificação de mortes por Covid-19. E residentes criando essas infraestruturas ao invés de sistemas e redes mostram que a construção e manutenção dessas infraestruturas demanda expertise, tempo, trabalho e agilidade e flexibilidade para a resolução de problemas. E isso mostra que a hiperespecialização, característica da ação de vários governos, é o que predomina no desenvolvimento de políticas de saúde. Isso nos leva a uma terceira suposição, que nas últimas 2 décadas a saúde global se tornou uma prática baseada em evidências, politicamente neutra, supostamente, e objetiva. E a dominação de políticas baseadas em evidências possibilitou uma abordagem tecnocrática e a priorização de ações verticais ao invés de horizontais. Por exemplo, os residentes têm usado uma hashtag Covid-19 nas favelas para mostrar como a pandemia não é apenas uma crise de saúde econômica, mas também expôs as injustiças raciais, econômicas e de saúde. O Rio Watch menciona o problema como falta de leitos hospitalares, falta de sepultamentos gratuitos, falta de renda universal e menciona que a pandemia acelerou o estado de exceção nas favelas e uma política de morte implementada pelo Estado. A ajuda mútua pretende trabalhar para uma transformação no campo da medicina social, principalmente na América Latina. Médicos e autoridades da saúde pública trabalham sinergicamente, perseguindo princípios básicos de justiça na saúde, dignidade e soberania. Medicina social questiona essa política mecanicista e supostamente neutra dos chamados determinantes de saúde sociais e econômicos e mostram outros determinantes políticos, como, por exemplo, a produção capitalística desregulada e vários ativistas entrevistados falaram como a política
natureza política estava em ação, principalmente na importância dada pelo presidente Bolsonaro no desmante das instituições democráticas no Brasil. E a luta pela reforma institucional e governamental é vital, porém limitada no seu alcance. É preciso da construção de novas alianças democráticas, rejeitando o hiperindividualismo e os modelos hierárquicos de liderança. Aqui está a nossa quarta e última suposição. Mesmo as iniciativas de base têm dificuldade em reconhecer a significância da participação comunitária na governança da saúde pública. Você tem a pandemia mostrou como infraestrutura e cuidado de comunidade de base é indispensável para esforços das universidades, governos locais e Fiocruz tiveram durante a contenção da Covid. E nós estamos vendo que os sucessos da governança formal são muito baseados também nesses movimentos sociais, muito mais do que se admite. Estamos atualmente testemunhando a ajuda mútua em várias localidades do globo, pesquisadores e ativistas de várias cidades, Mumbai, Los Angeles, Madrid, São Paulo, Nairobi, estão compartilhando expertise e recursos, e isso não deve aliviar a responsabilidade dos governos, instituições e pessoas em posições de autoridade de suas responsabilidades. Há um risco que essa linguagem da solidariedade seja usada para justificar a privatização da atenção à saúde e políticas de governo neoliberais que enriquecem o big business. E acho que a pesquisa no movimento de atenção à saúde básica dos anos 70 mostra que isso não pode justificar intervenções de curto prazo apenas. Nós temos o que Vicente Navarro descreve como uma política sem políticas. Aqui é justamente uma época oportuna para reforçar a visão da medicina social centrada no desmantelamento de estruturas históricas de opressão através da governança democrática, da criação de infraestruturas que apoiem a autodeterminação e o compartilhamento de expertise local. Muito obrigada por essa apresentação. Eu gostei muito dos slides, dos gráficos que vocês mostraram aqui, mostrando o que está acontecendo. E podemos continuar aqui. Eu queria lembrar aos colegas para colocarem as perguntas na função de Q&A, nas perguntas e respostas, para os panelistas, os oradores poderem responder. A última apresentação que temos é de Gisele Martins. Ela é jornalista e comunicadora que trabalha no Rio de Janeiro. Ela é autora do livro Militarização e Censura, e ela faz parte de vários movimentos e é uma das fundadoras da Frente de Mobilização da Maré, e ela liderou uma mobilização contra a Covid-19 na Maré, e ela se formou pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em mestrado e está fazendo PhD, e ela fará uma apresentação que se chama Covid-19 nas favelas. Olá, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou feliz em estar aqui nessa apresentação falando sobre uma realidade que é parte do que eu estou vivendo dentro da favela da Maré, no Rio de Janeiro e no Brasil. Já fizeram minha apresentação, eu sou jornalista
E, para além de tudo que foi dito, né, sobre o que eu faço, um dos trabalhos mais importantes que venho fazendo atualmente é a produção do material de comunicação e distribuição de cestas e a cozinha solidária da Frente de Mobilização da Maré, que a gente vai falar um pouco agora aqui nessa apresentação. Pode passar o slide, por favor. Primeiro, antes de falar sobre o hoje, sobre a Covid, queria trazer um pouco do histórico do que são as favelas do Rio de Janeiro. As favelas surgem no Rio e elas existem há 120 anos. Hoje são mais de 1.000 favelas no Rio de Janeiro. A população que habita esse lugar da favela são, em maioria, a população negra, pobre, e outras populações também que vieram do Nordeste brasileiro em busca de oportunidades de trabalho e acabaram encontrando nas favelas do Rio uma forma de sobrevivência, né? As favelas, elas estão localizadas próximos aos locais de trabalho dessa população que habita as favelas do Rio. As favelas, elas são marcadas pela ausência histórica de direitos humanos. A gente não tem água, falta saneamento básico, habitação, emprego, acesso à saúde pública, acesso à educação, lazer e diversos outros direitos básicos. Todas as favelas são marcadas pelo abandono estatal, pelo racismo, pela criminalização e pela militarização dos seus territórios e também da militarização aos corpos daqueles que habitam esse lugar, no caso de nós, populações negras e pobres que habitamos esses espaços. Essa criminalização se dá muitas das vezes de forma subjetiva, por meio de adjetivações e de estereótipos. Muitos deles são reproduzidos pela mídia comercial no Brasil e também por uma sociedade que não enxerga ainda a favela como parte da cidade. Né? A gente costuma dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade do apartheid. Após essa construção da estigmatização, os governantes, no lugar de garantir direitos, de garantir recursos públicos, criando programas, né, de água, de acesso à água, habitação, emprego, eles criminalizam esse lugar para controlar este território e esta população. E o pior é que temos uma sociedade, né, um restante da população da cidade, do Rio de Janeiro, que considera a gente como inimigo da cidade, né, que aplaude essa criminalização e que considera a gente como um grupo atrasado socialmente. Inclusive, isso é um dado que está no IBGE. Nós somos, os favelados, são parte de um grupo atrasado. Isso é bem grave, está dentro de uma política de Estado. E pode passar o slide, por favor. E a favela da Maré, que é a favela que eu moro há 36 anos e que eu venho trabalhando a comunicação comunitária, é uma favela que está na zona norte do Rio de Janeiro. É uma favela muito conhecida por sua construção de defesa da memória histórica e local. Ela é conhecida pela produção de comunicação comunitária, pela busca do direito à saúde, saneamentos, políticas públicas de segurança. Enfim, é uma favela onde surgiu, inclusive, o primeiro museu construído numa favela do mundo. Nós temos o Museu da Maré, que está aí na imagem, que é o primeiro museu construído numa favela no mundo. É uma favela também que tem, a partir da luta popular da Maré, 44 escolas, temos postos de saúde, temos, historicamente, uma construção dentro dessa favela de mobilização, de construção da memória, da educação, e uma mobilização de rua também. Tudo isso feita pelas nossas próprias mãos. O Estado chega em último caso, e quando chega para criminalizar a gente. As favelas, pode passar, por favor. E esse é o histórico das favelas do Rio, histórico da Maré,
E em 2020, o que acontece? As favelas se organizam para conter a transmissão da pandemia da Covid-19, né? Atualmente, o Brasil, diante de um momento de grande retirada de direitos e de um governo conservador e de extrema direita, que é isso que a gente está vivenciando no Brasil, de forte negacionismo à ciência, e que mesmo diante de uma pandemia, de uma doença como a Covid, que chegou em 2019, era desconhecida, inclusive, pela maioria da população mundial, moradores de favelas do Rio de Janeiro, especificamente, e também do Brasil inteiro e outras partes do mundo, começaram a se mobilizar entendendo que já seríamos a população mais atingida pela crise sanitária. Então, comunicadores comunitários dessas favelas do Rio de Janeiro, como na Maré, começaram a se auto-organizar para tentar salvar a própria vida e a vida da população que habita esses espaços empobrecidos, porque a gente já entendia que não teríamos ajuda do governo como a gente nunca teve na nossa história. As mídias comerciais tiveram e ainda têm um papel essencial na divulgação sobre as regras sanitárias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Mas o que a gente tem de problema? Mas na divulgação sobre os cuidados, estas mesmas mídias não questionavam sobre as dificuldades de acesso que os favelados têm ainda hoje. Por exemplo, acesso à água, acesso à saúde, à moradia, isso não era questionado e ainda não é questionado. Então, por isso, os comunicadores se auto-organizaram para produzir um material de divulgação linkado à realidade da favela. Assim que a pandemia começou a ser noticiada nos jornais, principalmente aqueles que já estavam organizados, é importante colocar isso, que quem iniciou esse trabalho foram comunicadores que já estavam organizados, começaram a trabalhar coletivamente dentro dessas localidades, fizeram reuniões e planejamentos em cima das recomendações já divulgadas pela OMS. O que fizemos inicialmente? Analisamos as informações passadas pela mídia e reformulamos todo o conteúdo com o apoio dos profissionais de saúde. Isso é importante colocar também, né? Porque a gente está lidando com uma pandemia, com um assunto que era desconhecido, então a gente teve apoio dos profissionais de saúde. O objetivo era passar as informações entendendo essas particularidades, como eu acabei de falar. E a gente, na Maré, a gente chamou a atenção na montagem desse plano de comunicação em relação ao nível de escolaridade dos moradores, a linguagem que iríamos utilizar em cada peça de comunicação e também a questão do acesso à internet e acesso à informação, porque a maioria dos moradores de favelas não tem acesso à internet e muito menos a uma informação de qualidade, além de entender sobre o histórico de ausência de direitos que a gente já vivencia sem água, a gente já não tem acesso à saúde pública. A partir daí, começamos a distribuir pelas ruas da Favela da Maré materiais de comunicação como faixas, cartazes, carros de som, bicicletas de som para passar nos becos, fizemos outdoor, grafite com painel Covid nas favelas, né, com o número de mortos, infectados, na Maré, com dados da Maré, do Rio de Janeiro e do país. Fizemos páginas nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, site. Também fizemos grupos no WhatsApp, para se comunicar de forma direta com os moradores da Favela da Maré. Nossas mensagens eram e ainda são de alerta sobre a necessidade de se manter em casa, lavar as mãos, mas também tocando na questão da solidariedade mútua, dizendo que se temos água, é necessário dividirmos essa água. Se temos comida, é necessário dividirmos essa comida. É necessário dividirmos com o vizinho que não tem, né? Recriando assim uma cultura de solidariedade local, algo que já é uma prática dentro das favelas do Rio de Janeiro. A gente sobrevive há 120 anos
pela solidariedade local. Ao passar do tempo, ainda em 2020, cresce a crise econômica mundial, nacional e também nas favelas, impacta diretamente as favelas que é a população mais pobre. Aumenta o desemprego, o número de infectados e mortos pela Covid-19, além, consequentemente, aumenta também a fome. A partir dessa realidade da fome na favela, o nosso coletivo, Frente Maré, passou a arrecadar alimentos, kits de higiene, máscaras, álcool 70, remédios e até mesmo chegamos a pagar o enterro de moradores que morreram de Covid e os familiares não tinham como pagar o enterro dos seus familiares. Pode passar, por favor, o slide. Aí estão as nossas peças de comunicação, faixas. Nos muros das favelas fizemos o painel com o número de infectados e mortos, o outdoor. Pode passar, por favor. O slide. Aí está a gente já na fase, em 2020, 2021, de busca de cestas de alimentos e distribuição. A gente higienizava todo o material de comunicação, de distribuição, cestas, kits de higiene. Pode passar, por favor. O slide. Distribuição de gás e alimentos, papel higiênico, água. Em 2020, o número de pessoas que a gente atendeu na frente de mobilização da Maré foi de 4.500 famílias por mês, com alimentos, cestas, gás. Em 2021, com a flexibilização das recomendações sanitárias feitas de forma irresponsável pelo atual presidente da República do nosso país, do Brasil, as doações caíram e passamos a atender em 2021 400 famílias com cestas básicas por mês. Agora, em 2022, inauguramos uma cozinha solidária para atender as famílias ainda mais necessitadas. E atendemos, nessa cozinha solidária, 200 famílias por semana. Ou seja, além das 400 cestas de alimentos por mês, a gente doa alimentos prontos da cozinha solidária por semana. Pode passar o slide, por favor. Importante colocar que, durante todo esse período, nós somos um grupo de voluntários e todas as doações que conseguimos durante 2020, 2021 e 2022 foram feitas por universitários, artistas, acadêmicos, profissionais de saúde, a classe média e até mesmo empresários que doam até hoje alimentos para a gente. A Fiocruz, que é a nossa maior referência na questão da saúde pública, aqui do Rio de Janeiro, é até hoje a nossa maior parceira durante esse período de pandemia. Além de ajudar a gente com a revisão do plano de comunicação nesses anos de pandemia, também nos ajuda com a arrecadação de cestas básicas. Hoje, em 2022, trabalhamos incentivando também a vacinação. O atual governo do Brasil continua até os dias atuais soltando fake news sobre a vacina e muitos moradores das favelas acabaram não se vacinando. Há uma queda na vacinação da Maré, por exemplo. Números revelam atualmente que tomaram a primeira dose 100 mil moradores. Nós somos 140 mil moradores na Maré. A segunda dose foram cerca de 80 mil moradores na Maré. A terceira dose, até o momento, tomaram a terceira vacina, que é a dose de reforço, 30 mil moradores. O que significa um atraso e um alerta para que a gente trabalhe agora o incentivo à vacinação. E para terminar a minha fala, colocar que o coletivo, a Frente de Mobilização da Maré, assim como outros coletivos que surgiram dentro das favelas nesse período de pandemia, vem fazendo o que o governo não faz e não fez. Os governantes não distribuíram água na pandemia, não fizeram os hospitais de campanha funcionarem como prometidos inicialmente,
não seguiram as recomendações da OMS, pelo contrário, fizeram fake news e ainda vem fazendo fake news. O prefeito do Rio de Janeiro acabou de liberar as máscaras. O que esses governantes fizeram e vêm fazendo é tornar a população pobre, miserável, negra, enfim, moradoras de favelas ainda mais vulneráveis. Não por acaso, a gente tem no Brasil hoje um genocídio, com mais de 650 mil mortes pela Covid-19. Era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês, um resumo desse nosso trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês e aprendendo também com vocês sobre esse tema que hoje é meu foco também, não só de prática, mas também de pesquisa. Obrigada. Thank you very much, Gisele, for that presentation. Muito obrigada, Gisele, por essa apresentação. Eu tenho perguntas a fazer, mas eu acho que eu vou abrir primeiro para as perguntas que vêm do nosso público. Nós temos uma pergunta do Manuel, que pergunta o seguinte: as apresentações mostram ações de saúde mental que têm um foco em comunidade e no suporte emocional, além de uma abordagem interseccional. Mas havia, por acaso, uma narrativa oficial diferente sobre saúde mental praticada pelo governo, ou seja, uma outra narrativa interseccional oficial, e como a população respondia a essas narrativas conflitantes do governo? Acho que essa pergunta deve estar dirigida a mim, né? Então, acho que vou responder. Acho que em relação à sua pergunta, devo falar em inglês ou português? Acho que eu vou falar em inglês diretamente ao Manuel. Então, a nossa iniciativa de solidariedade, de vizinhança solidária, foi concebida de uma maneira crítica e não como uma resposta ao que era apresentado como um problema de saúde mental, mas, na verdade, baseada nas experiências das pessoas e o que elas relatavam em termos de problemas em saúde mental. Então, não era uma questão da narrativa oficial, porque a narrativa oficial dizia que havia serviços oficiais abordando as questões de saúde mental. Na verdade, a iniciativa baseou-se nas respostas geradas pelas comunidades, iniciativas da comunidade, quais eram os serviços proporcionados que de uma forma diferente da forma oficial, que é uma forma individualista. E o que era chamado de sofrimento de saúde mental ou de problemas de saúde mental não eram exatamente doenças mentais. Então, não sei se isso respondeu a sua pergunta. Espero que sim, Manuel. Alguém mais gostaria de acrescentar a essa pergunta? Se alguém quiser, basta levantar a mão ou abrir o microfone. Não? Ótimo. Então, uma pergunta muito interessante também aqui da Ilana, sobre as consequências de longo prazo da COVID, principalmente a COVID longa, a síndrome de COVID longa, ou a síndrome de pós-COVID, pessoas que por meses até anos após o contágio de COVID continuam manifestando sintomas clínicos. E se isso foi observado nas suas comunidades, e como essas redes que atuaram na resposta à pandemia também estão agindo nessa questão da COVID longa, ou seja, nos sintomas crônicos, nas deficiências que acompanham
essa condição clínica, essa emergência clínica. I'll just add, It's not to anyone in particular. Yeah, Dominique, go ahead. Sim, não é uma pergunta específica. Acho que eu vou falar um pouquinho, mas fiquem à vontade para acrescentar. Eu acho que isso está relacionado com a discussão sobre os ativistas. E algo que me impactou muito é que você tinha que realmente gerenciar vários problemas ao mesmo tempo. Por exemplo, a violência policial, o aumento de violência em geral durante a pandemia. E isso foi justamente nos estágios iniciais. Acho que a Covid longa não recebeu tanta atenção, ou até mesmo a mortalidade de Covid, por causa de todos esses outros problemas que tiveram que ser enfrentados pelas comunidades. Talvez a Gisele, o Francisco ou o Felipe possam acrescentar algo. Posso colocar? Para além da gente lidar com a questão da pandemia, né, da falta de água, é exatamente isso. A gente ainda teve que lidar com a questão das operações policiais dentro das favelas. Mesmo ainda não tendo vacina em 2020, esses mesmos coletivos de comunicação que atuaram e atuam dentro das favelas hoje no combate à pandemia, né, foram coletivos que fizeram manifestações e fizeram reuniões também, provocando o poder público para parar as operações e as remoções, porque os governos aproveitaram esse momento da pandemia para remover mais e também militarizar mais as favelas. Então, de fato, não foi dada uma atenção em relação a questões mais graves da pandemia e as consequências das pessoas que pegaram Covid-19. Mas tem uma questão da saúde mental, que até colocaria aqui hoje, não só da população no geral, né, que está vivendo uma pandemia, mas a condição psicológica também das pessoas que fizeram desde 2020 essas atuações de rua. Essas pessoas estão hoje em total sofrimento psíquico, porque elas não deixaram de estar na rua e elas vivenciaram, assim como os profissionais de saúde nos hospitais, essas pessoas, assim como comunicadores como eu, vivenciaram a morte de perto, né? Colocando as suas próprias vidas em risco, e a gente vem pedindo ajuda às universidades para lidar também com a questão da saúde mental em relação, por exemplo, aos integrantes da Frente de Mobilização da Maré. A gente tem hoje uma pessoa internada com problema psíquico e a gente tem certeza que isso não é à toa, né? Isso é consequência de todo esse trabalho que a gente fez voluntariamente nesse período de pandemia. Então, para além de colocar a situação dos agentes de saúde, eu colocaria também como uma observação muito importante as pessoas que estão mobilizadas desde 2020 nessa atuação autônoma de rua em relação à comunicação e cesta básica. That's a really interesting observation and one that É uma observação muito interessante sua, Gisele. E isso é algo que eu tenho observado no meu trabalho de jornalista. Eu fiz uma reportagem sobre a comunidade do Jacarezinho e a violência policial nas favelas do Rio. E eu ouvi relatos dos ativistas locais que é muito mais fácil conseguir um apoio financeiro de empresas e ONGs quando o problema era da pandemia, né? Para doações para máscaras e kits de higiene. Mas quando você estava tentando fazer um trabalho na comunidade, ou aumentar a conscientização sobre as ações de violência policial, fortalecer a mobilização, você via essas empresas e ONGs já não tão dispostas a doar, a contribuir, porque estavam preocupadas com a mensagem política associada a esse tipo de movimento. Então, acho que isso é um questionamento que aparece, né? Você pode acrescentar sobre isso, se há uma mesma motivação e energia que
foi canalizada durante a pandemia? Será que isso veio de outras ações de ativismo, né? E foi canalizada para a pandemia, mas será que como é que podemos criar modelos mais permanentes de ativismo para o prazo mais longo? Posso responder? Em relação à pandemia, a mobilização, por exemplo, eu sou comunicadora há 20 anos, na Maré e nas favelas do Rio e do Brasil. Eu nunca mobilizei tanto quanto a temática da pandemia, né? E eu falo enquanto quem já está há 20 anos. A questão da segurança pública é muito difícil a gente mobilizar. É exatamente isso. A gente não consegue nenhum tipo de recurso ou artistas falando sobre segurança pública, mas a gente conseguiu artistas globais falando sobre os cuidados em relação à pandemia. Então, a gente nunca conseguiu recursos do restante da cidade, de pesquisadores, apoiando financeiramente em campanhas nossas contra a militarização, a segurança pública. Mas a gente conseguiu, nesse período de pandemia, a classe média apoiando o nosso trabalho. Foi a primeira vez que a gente teve apoio do restante da sociedade. Na minha fala, eu coloquei o quanto a cidade do Rio de Janeiro não enxerga a favela como parte dela. Foi a primeira vez que a gente mobilizou e teve algum retorno da cidade, do restante da cidade, do país e do mundo. A gente apareceu em festivais internacionais, coisa que eu falando sobre segurança pública jamais aconteceria e acontece. Quando a gente está agora pautando a questão da política de segurança, a gente não tem o mesmo apoio, infelizmente. I have a question. Eu tenho uma pergunta para uma outra pessoa. Muitos de vocês falaram da importância dos grupos, das redes de solidariedade em locais onde vocês trabalham. E eu lembro que na Maré, quando eu fiz uma história, eu falando com as pessoas jovens da minha idade, com 20 e poucos anos, e como era importante que eles tinham essas histórias dos ancestrais que trabalharam para colocar eletricidade ou trazer água, e como isso os ajudou no ativismo dessas pessoas jovens. Então, agora, quais são essas narrativas que serão contadas daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, sobre o que a pandemia trouxe e estabeleceu com relação a essa questão dos grupos de ajuda mútua, essa solidariedade? O que vocês ganharam com relação a essas redes nos últimos anos? E quais foram as lições que vocês aprenderam? Vou falar rapidinho, só para complementar o que a Gisele falou sobre a inclusão e participação da classe média. Nós vimos isso em outras cidades, pessoas que não eram tão ativistas, estão participando mais. Então, eu fiquei imaginando com relação ao que vimos sobre essa colaboração de cidade para cidade, entre fronteiras de cidades com relação, será que é um momento para nós tentarmos intensificar essa ajuda? Uma esperança, eu diria, mas também as comunidades podem agora tentar implementar o que é importante para elas e não tentar depender tanto do governo, e essa participação também ajuda muito na organização comunitária. Eu acho que uma coisa interessante, talvez olhando para o caso de São Paulo, em comparação com o do Rio, que a Gisele tem descrito, é o histórico de espaços de participação social e de interação com o Estado, né? Eu acho que tem uma comunicação entre os grupos e os movimentos sociais com os quais eu convivi aqui em São Paulo, que tem espaços de conversa e diálogo com o governo bastante distintos desses que a Gisele descreveu.
E eu acho que, assim, talvez existam muitas histórias para contar no futuro, né? Mas, claramente, vão ser histórias muito distintas, talvez, de um lugar para o outro. Eu acho que, no caso de São Paulo, é interessante as inovações que tiveram em termos, tanto na organização das comunidades entre elas, mas também na forma com que elas se relacionam e lutam para pressionar o Estado. Em contraposição, acho que tem essa outra coisa das comunidades saírem mais reforçadas e também, muitas vezes, conseguirem resolver problemas para além da ação estatal, né? Eu acho que são posições bastante diferentes dos movimentos também nas suas estratégias políticas, o que é bem curioso. I would like to add something, if I may, because I think that is. Eu queria só acrescentar um ponto, e o que a Sara falou, que é um dilema, eu diria, e é uma questão, por exemplo, de você ter uma ajuda de curto prazo ou não ter, por exemplo, uma atividade de longo prazo que existia, e temos também essa questão do ativismo político, e é uma coisa que nós discutimos muito entre nós, os pesquisadores. E é muito importante nós destacarmos essas questões, principalmente com relação aos determinantes sociais mais amplos e o que temos em termos concretos. Então, obviamente, seria uma pena que essas lições sejam esquecidas daqui a 10 ou 20 anos e que as pessoas não se inspirem pelo que aconteceu e não se inspirem nessa luta que aconteceu agora. E, obviamente, não tem essa experiência do que aconteceu nas vidas delas. Obrigada. Eu peço desculpas, mas temos que concluir, então eu queria agradecer a todos, agradecer às intérpretes que traduziram tudo aqui e agradecemos a todos os participantes que participaram hoje. E agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês também. Obrigada.